Olá, pessoal. Eu sou Jorge Torreão, clínico e cardiologista. Daremos início a mais um episódio de imersão Covid-19, promovido pela Medui, que é um portal de educação online. O tema de hoje é perda de olfato e demais alterações neurológicas ocasionadas pela Covid-19. Enquanto o pessoal chega aí, eu já vejo que algumas pessoas estão entrando. Eu vou chamar aqui o nosso convidado de hoje, Dr. Renato Vieira, especialista em neurologia e neurofisiologia pela USP de Ribeirão Preto. Atua no Hospital e Clínica São Roque. Nesse último ano, ele vem tendo uma expressiva e exitosa atuação no combate ao Covid-19 no seu serviço. E também é membro do corpo de professores da MEDUI. Assim como o Dr. Fábio Soares, cardiologista, ecocardiografista e médico do esporte, que vai nos acompanhar online fazendo perguntas e respondendo as dúvidas. E talvez até aparecendo aqui ao vivo. Espero eu que sim. Nós coletamos algumas das principais perguntas que os profissionais de saúde e a população em geral têm sobre o assunto de hoje, né? Neurologia e Covid, e trazemos aqui para o Dr. Renato hoje. Renato, obrigado. Essa é a primeira live sua de várias na Medui e a nossa segunda da Medui já. Eu estou muito orgulhoso com esse projeto que está crescendo. Muito obrigado, Jorge, pelo convite. Espero manter aí o nível da live passada. Então, agradecer aí o convite e vamos torcer que seja um bate-papo aí com você, que é uma pessoa amiga, e torcer que o pessoal que vai entrando consiga interagir bem com algumas perguntas aí. Ótimo. Primeiro, como eu disse, eu vou fazer algumas perguntas que a gente coletou aqui e desenhamos, algumas perguntas que a gente considera pertinentes, e depois a gente vai ver se tem perguntas da audiência. Tem muita gente entrando. Parece que vamos ter uma boa audiência. Bom, Renato, qual a relação da perda de olfato e a Covid-19? Jorge, excelente pergunta. Acho que essa pergunta aí talvez é a que os pacientes mais fazem e também até alguns médicos, né? Então é importante a gente saber, primeiro, um pouquinho de anatomia, que o olfato, inicialmente, ele é captado por algumas células que a gente chama de epitélio olfativo, né? Então, esse epitélio olfativo, ele se localiza na região nasal, vamos dizer, supero-posterior, tá? O que se chama do sótão nasal. Tá? Esse epitélio ele se localiza bem abaixo da mucosa nasal, tá? Então, qualquer processo que a gente tenha aí inflamatório ou infeccioso dessa região, a gente vai ter um processo de inflamação e destruição de células que estão ali naquela região, seja da mucosa, submucosa nasal e até mesmo do epitélio olfativo. O que é uma coisa interessante a gente saber é que esse epitélio olfativo, apesar de serem células neuronais, serem neurônios, tá? São uma das poucas neurônios do corpo humano que eles se regeneram. Então, geralmente, aí, por isso que demora em torno de 4 semanas ou até mesmo 3 meses para algumas pessoas recuperarem o olfato, e seja pela Covid-19 ou por qualquer outra doença que às vezes venha a ocorrer e acometer o olfato. Legal. Eu acho que eu sei que tem muita gente aqui que está interessado em saber, né, da perda de olfato, ou porque sofreu isso, ou tem pacientes que sofreram com essa perda de olfato. E eu acho que uma coisa que todo mundo quer saber é se o indivíduo perde o olfato, a gente deve suspeitar imediatamente de Covid ou existem outros diagnósticos diferenciais que a gente também não pode negligenciar num momento como esse? Interessante é justamente isso, né? Então, acho que não só comigo, acho que com todo mundo que atende pacientes com Covid-19, a pessoa já chega dizendo assim, ó, perdi o olfato, doutor, tenho Covid, né? Então, em parte ele está certo, né? Então, a gente sabe que 15 a 25% aí da perda, né, do olfato, ele é secundário às infecções respiratórias superiores, tá? E respondendo essa sua pergunta, né, qual é a relação direta da Covid-19 com... É confiável essa relação? Então, tem um estudo interessante do Lancet que saiu no ano passado, saiu, se não me engano, foi em agosto, setembro do ano passado, não lembro exato o mês, mas que mostra que a pessoa que chega no consultório, tá, sem um histórico de doença nasal, de doença faríngea ou de doença otológica, e chega queixando de perda de olfato e paladar,
a sensibilidade para a COVID é em torno de 42% e a especificidade chega perto de 95%, se você tem esses dois sintomas causados. Mas a gente tem que lembrar, como a gente falou lá atrás, então, esse epitélio olfatório ele fica localizado na mucosa nasal. Então, assim, qualquer doença, né, infecciosa viral ou não, ela vai gerar um desgaste desse epitélio, vai destruir esse epitélio e a pessoa pode ter perda de olfato. Mas como a gente está vivendo na epidemia, é bem razoável esse raciocínio. Existem outros diagnósticos diferenciais, mas que geralmente eles não são tão súbitos assim. Então, a pessoa às vezes se percebe tempos depois, tá? Não é uma coisa súbita. Ontem cheirei perfume e hoje já não sinto mais o cheiro, né? É que nem chega no consultório, doutor, eu tava bem, botei meu perfume e não senti. Fui cheirar café, não senti. Cheiro alho, não sinto. Então, é diferente um pouco. Mas quando esse epitélio olfatório entra no crânio, tá? Ele penetra o que a gente chama da lâmina crivosa do etimoide, ele vai chegar na região a região da base do frontal, tá? Então, são áreas bem susceptíveis a duas lesões bem características. Um é o traumatismo crânioencefálico, então pacientes que sofreram trauma e que machucaram essa região da face, a incidência de anosmia nesse grupo ele é muito alto, tá? E alguns tumores de goteira olfatória, tumores meníngeos, que são tumores geralmente benignos em sua maioria, tá? Elas podem se manifestar com perda de olfato. Coisas mais raras existem, que são a deficiência de vitamina B6, vitamina B12, vitamina A, mas isso já é mais raro também, né? Acho que isso aí, espero ter. Eu acho que, considerando, como você mesmo comentou bem, acho que considerando a pandemia, não tendo outros sintomas neurológicos associados, tipo algum déficit focal, sensitivo, motor, outros sintomas neurológicos gerais, né? Acredito que a gente não deve ficar também enchendo a cabeça com muita preocupação. Óbvio que existem diagnósticos diferenciais. Todo mundo tem que ir para seu médico, obviamente, e confirmar ou melhorar esse diagnóstico, mas os dois juntos, né? A perda do paladar e do olfato, de fato, trazem uma especificidade muito alta, né? A sensibilidade nem tanto, mas vamos lá. Ótimo. Existe alguma investigação específica para perda de olfato? Existe, assim, então, partindo daquela teoria, né, que eu cheguei a explicar, então você tem as células basais, as células, né, do epitélio olfatório, eles se regeneram, tá? Então, se você sofreu a agressão, muitas vezes é para se esperar 4 semanas ou até 3 meses, tá? Se o olfato não retorna em até 3 meses, então a gente vai partir para a investigação de causa secundária. É um paciente que tem muita coriza, tem muita sensação de plenitude nasal, do nariz obstruído, né? Então, esse paciente ele merece ser investigado com uma nasoendoscopia, né? Uma endoscopia nasal pelo otorrino, tá? E caso ele não tenha... E, além disso, já usa corticoide nasal também, para a gente desinflamar a mucosa e daí tentar ver se esse epitélio é regenerado. Caso o paciente não tenha nenhum sintoma outro de via aérea superior, de queixa nasal, tá? E esse paciente, muitas vezes, a gente faz a ressonância magnética do crânio, que é para justamente afastar essas pequenas lesões, que às vezes são de crescimento muito lento, né? Dessas lesões da região da base do frontal. Tá? Chegou aí nosso colega Fábio. Agora sim o negócio ficou bom, doutor Fábio. Boa noite a todos. Mais um para participar dessa discussão aqui. A discussão tá boa, você está acompanhando, não foi, Fábio? Eu vi que você está acompanhando aqui. Valeu. Bom, eu vou fazer mais uma pergunta, depois eu deixo a próxima para você, Fábio. Você está com alguma pergunta específica aí ou eu posso continuar aqui? Continua, mas eu tenho uma pergunta aí a posteriori. Pode continuar. Eu vou finalizar as nossas perguntas programadas e a gente já faz algumas perguntas sobre olfato aqui. Ô, Renato, então você comentou de corticoide de certo modo, para fazer um teste terapêutico, né? Corticoide nasal. No sintomático respiratório. Agora, eu acho, talvez seja impressão minha, mas uma das perguntas mais importantes, principalmente de quem teve, mas também de quem está tendo isso no consultório, é como tratar a perda de olfato, principalmente, que eu acho que talvez seja o que mais incomoda, é uma morbidade que traz uma certa dificuldade na qualidade de vida. A gente sabe que é autolimitada na maioria das vezes, mas as pessoas estão preocupadas. Então, assim,
Existe alguma coisa para fazer, algum tipo de tratamento? Excelente. Assim, uma das coisas é o corticóide nasal, se a pessoa tiver sintoma, né, de congestão nasal após o evento. E a outra coisa se chama reabilitação olfatória, né? Então, geralmente a gente caminha para fono, então geralmente é fono, otorrino que a gente encaminha, tá? Mas, em resumo, o que eles usam são 4 potes com odores diferentes, tá? Alguns odores específicos. Existe até na internet, depois eu posso deixar até o link aí, que eles ensinam como montar esses kits, tá? E a pessoa faz essa terapia de reabilitação, sentindo o odor, a fragrância desses 4 potes, né? Salvo engano, são 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, e eu não sei direito, mas existe essa reabilitação sim que é feita, mas que é com a equipe da Fono e a equipe do Otorrino. Tá? Ótimo. Deixa eu aproveitar esse gancho aí, Renato, até como paciente, e que eu tive exatamente, foi a ageusia e a anosmia, e durante o período de convalescença, eu pesquisei muito a respeito disso, de tratamento, né? Então, e a questão da reabilitação. E procurando, encontrei que astronautas podem cursar com perda do olfato e do paladar, né? Então, e a NASA, por si só, já tem um protocolo de reintrodução de cheiros e sabores no intuito de reeducar os astronautas quando retornam para a Terra. E a reabilitação funciona não só para acelerar o retorno do olfato e do paladar, mas para tentar evitar o distúrbio pós-retorno. Então, a pessoa ficar sentindo frequentemente cheiro de fumaça, odores trocados. E eu fiz essa reeducação olfatória, como você citou. Ele recomenda alguns guidelines 2 ou 3 vezes ao dia e com cheiros assim progressivos, né? Cítricos, recomenda pimenta, limão, posteriormente café, canela, e sempre escalonando o grau de cheiro para reeducar o olfato e o paladar. É muito interessante. Sim, o cara vem com a pergunta da NASA, Jorge. Tinha que ser Fábio, né? Fábio tinha que trazer protocolo da NASA. O que se tem muito assim dos astronautas é que os astronautas eles têm uma mudança da distribuição do fluido, né? Então, nós que vivemos aqui na Terra, a gente tem um fluido, esse fluido, por gravidade, ele é empurrado também para os membros inferiores, né? Então, os astronautas, em geral, eles têm uma distribuição desse fluido, então, tanto que eles voltam muito com a face inchada, né? Então, por não ter a gravidade, esse fluido ele fica meio que equânime no corpo, então, a distribuição da face, dos membros, esse líquido ele é distribuído mais ou menos igualmente. Então, isso causa um engurgitamento da mucosa nasal, é o mesmo processo que qualquer outra doença, né? Mas aí você não tem uma lesão inflamatória em si. Então, você tem um engurgitamento, e esse engurgitamento, quando a pessoa volta com lesão do epitélio olfatório. É óbvio que aí é mais fácil, até entre aspas, de reabilitar, porque você não tem um dano primário do epitélio olfatório. E isso que você relatou, né, é de cacosmia ou de fantosmia. Então, fantosmia é o quê? Eu estou aqui e do nada sinto um cheiro de alguma coisa que não existe, tá? Ou que não está presente. Isso é fantosmia. E a cacosmia é o quê? Eu vou comer, por exemplo, um brigadeiro e eu sinto um gosto totalmente desagradável, né? Ou eu vou sentir, perdão, eu falei de sabor aí, mas eu vou sentir o cheiro de um perfume, por exemplo, e eu sinto um cheiro de outra coisa nada a ver, né? Então, isso é o que a gente chama de cacosmia, um cheiro desagradável que você passa a sentir. Então, é uma distorção do cheiro, e o fantosmia é como se fosse uma alucinação, entre aspas, olfatória, né? Não é uma alucinação, é como se fosse manifestasse dessa forma. Perfeito. Maravilha. Bom, eu acho que depois, se a gente tiver alguma pergunta da audiência aí sobre perda de olfato, a gente faz no final, tá? Mas vamos prosseguir aqui. Antes disso, eu só queria chamar aí o pessoal que está na live. Já temos uma boa audiência. Muito obrigado a todos. Antes de ir para a nossa próxima pergunta, eu gostaria de pedir a todos para vocês clicarem no aviãozinho que tem aqui do lado. Ele compartilha a live com a sua lista de amigos. E ela também estará disponível no nosso canal do YouTube do IGTV. Para quem se inscrever, basta clicar na nossa bio, que a gente tem lá o link, tá? Bom, vamos falar de um assunto que, para mim, o tema olfato é muito interessante, mas o que a gente vai falar agora, eu acho que ainda traz mais dúvidas e para mim, é uma grande mensagem de esperança, né? O mundo todo quer saber da vacina.
Então, a gente já sabe que as vacinas já estão bem estabelecidas, elas têm efeito em reduzir a contaminação pelo Covid-19, e a gente precisa, na minha opinião, usar do nosso conhecimento e expandir o conhecimento para as outras pessoas, sejam profissionais de saúde, médicos ou não profissionais de saúde, para desfazer objeções não verdadeiras sobre a vacina. Nosso objetivo hoje é falar sobre as complicações neurológicas pós-vacina. Tá? A primeira coisa que eu queria te perguntar, viu, Renato, os pacientes neurológicos podem tomar a vacina? Pacientes portadores de doenças neurológicas? Jorge, excelente pergunta. Também é uma pergunta que recebo muito em consultório, ou de alguns colegas meus que ligam: o paciente teve AVC e quer tomar vacina, pode, não pode? Então, para ser bem claro e sucinto, né, eles não só podem, como devem ser vacinados, né? Então, todos os pacientes, seja com epilepsia, seja pacientes com doenças degenerativas, como Alzheimer, como Parkinson, tá? Alguns pacientes com síndrome misálgica, seja cefaleia, fibromialgia e as doenças até mesmo imunomediadas, esses pacientes devem ser vacinados, né? Então, a gente tem que lembrar que as vacinas, até o momento, não tem todas as vacinas desenvolvidas e as em desenvolvimento, nenhuma delas usa vírus atenuado, né? Então, teoricamente, as pessoas não podem, teoricamente e na prática, né, a pessoa não vai poder desenvolver, tá, a doença Covid-19 ao ser vacinado de Covid, porque não se trabalha com vírus vivo atenuado, tá? Então, e esses pacientes são os pacientes que mais se beneficiam, né? Se a gente for conversar sobre vacina, então esses pacientes são os que mais se beneficiam, uma vez que eles são pacientes muitas vezes acamados, muitas vezes pacientes que são de difícil aderência ao tratamento, difícil acompanhamento com o VNI ou algumas outras modalidades de ventilação que a gente usa, paciente em decúbito, ventilação prona, que se eles forem vacinados, a gente reduz bastante a chance de adoecimento, e não só a chance de adoecimento, mas a chance de complicações graves. Ô, Renato, eu ia deixar as perguntas por final, mas eu achei duas perguntas aqui que eu acho que a gente podia encaixar para você responder, que está dentro dessa mesma pergunta que eu fiz. Quem já teve câncer de cérebro pode? E depois, quem já teve Covid, pode vacinar? Sim, quem já teve câncer de cérebro, sim, né? E quem já teve Covid, teoricamente, também sim, né? Então, tem alguns trabalhos que mostram que, justamente, assim, já entraram pacientes com Covid, né? Que já tiveram Covid, já tiveram sorologias positivas. Então, e não teve nenhum desfecho negativo maior. Ótimo. Tem algum prazo? Acho que pedem, acho que alguns meses, né? Para depois do quadro agudo. Não sei responder direito, mas teria que checar isso também, eu acho que é empírico. Mas acho que não tem ainda, a gente não tem ainda isso bem estabelecido na literatura, né? Mas de qualquer jeito, quem vacinou, a princípio, com 3 meses, deve vacinar sem dúvida nenhuma, né? Sim, sem dúvida. Bom. Nenhuma contraindicação, pelo menos até o momento, para essas doenças degenerativas, nem autoimune também, né, Renato? Isso, nem autoimune. O autoimune, então, é importante a gente até levar em consideração algumas coisas que os pacientes têm levado, e os próprios médicos, que é o uso de imunossupressor. Então, doenças autoimunes, muitas vezes, elas são mantidas em controle com o uso do imunossupressor, né? E todas essas vacinas, como eu falei, elas não são feitas de vírus vivos atenuados. Então, assim, não tem risco nenhum para esses pacientes em uso de imunossupressão fazer uso das vacinas, né? O que chama atenção é que, como você usa o imunossupressor, esse imunossupressor ele reduz sua resposta inflamatória a qualquer estímulo, seja infeccioso ou próprio vacinal. Há um risco teórico do imunossupressor reduzir a eficácia da vacina, tá? Mas isso é muito mais teórico do que comprovado na literatura, do que comprovado no estudo. Então, não há nenhuma indicação, seja do médico, assistente ou do próprio paciente, em reduzir dose de imunossupressor, pelo amor de Deus. Então, manter a dose habitual que usa e ser vacinado. Tá? Isso serve para todas, sejam as que estão em uso aqui no Brasil, né, que até o momento é a Coronavac e a AstraZeneca, tá? E também assim como para a Pfizer, Johnson e a Moderna, que o Brasil está em negociação ainda, né? Então, liberado e devem ser vacinados.
Ó, eu vou fazer só uma parte aqui. Assim como em todas as lives que nós faremos aqui na Medway, o material que embasa boa parte disso que a gente está falando, boa parte do que o Dr. Renato está comentando aqui, está disponível na bio da Medway oficial lá no Instagram, tá? Então, os artigos, as recomendações estão lá. E quem quiser depois, tiver curiosidade, pode baixar. Bom, eu vou prosseguir. Tem várias perguntas muito interessantes aqui. Tem uma que tem a ver com o que você acabou de falar, da questão autoimune. Eu não queria ter que ficar toda hora pegando as perguntas, pensando aqui do público, mas eu achei que está muito interessante, porque tem a ver com a pergunta que eu fiz. Então, quem tem reação alérgica à vacina da influenza pode tomar a vacina Covid? Não é muito exatamente sobre neurologia, mas é sobre a questão imune, né? A princípio, não tem nenhum problema. O que você não pode ter reação alérgica aos imunocomponentes da vacina. Isso, da vacina. Então, você tem que ver o que é que tinha na influenza, que poderia ter dado alergia, e saber o que é que pode ser, de que é feito, né, o componente da vacina, né? Seja o carreador, seja o imunocomponente, né? Bom, eu tinha mais uma pergunta. Acho que o Fábio fez a pergunta dos imunossupressores, né, Fábio? Isso. Eu acho que, em relação às vacinas, a gente vai responder mais adiante, quando tem várias perguntas sobre vacina aqui na nossa time, da nossa audiência, e a gente vai voltar no final, tá? Vamos terminar, porque essas aqui foram selecionadas como as perguntas consideradas mais importantes. E a gente finaliza essas e vamos para a audiência, que tem muita pergunta boa aí também. Bom, eu vou começar a falar agora, depois a gente retorna para a vacina, em complicações neurológicas. Complicações neurológicas relacionadas aos pacientes com Covid-19, obviamente. Quais são elas? Quais são as mais importantes, Renato? E que tipo de informações interessantes você pode trazer para a gente sobre isso? Jorge, assim, então, quando a gente fala de complicações neurológicas da Covid, a gente tem que dividir em dois grandes grupos, né? Então, um grupo que é o que a gente chama de vias diretas de contaminação da Covid. Então, essa via direta seria o quê? Seria o SARS-CoV-2, que é o vírus responsável pela Covid-19, ele penetrar o sistema nervoso central. Isso se daria por duas formas. Uma, via hematogênica, né? Então, a gente lembra que é um processo inflamatório, então pode ter uma quebra de barreira hematoencefálica e o vírus penetrar o sistema nervoso central. E uma outra via seria o que a gente chama de via transsináptica, né? Que seria através do próprio epitélio olfatório, que a gente falou lá atrás, da mucosa nasal, que ele penetra no cérebro. Então, ele usar essa via transsináptica através do epitélio que vai para o bulbo olfatório e trato olfatório, e aí ganha o sistema nervoso central, tá? Então, essas são as vias diretas. Essas vias diretas, elas têm uma baixa incidência na população em geral. Tá? Existem trabalhos mostrando uma taxa de incidência muito pequena, então são casos muito mais anedóticos, tá? São poucos casos relatados de encefalites, encefalomielites, tá? Do sistema nervoso central. E a própria encefalopatia necrotizante aguda, tá? Mas são relatos de casos, então isso não é o grosso da complicação neurológica. E em pós-mortem, muitos desses, há comprovação, tá? Do vírus, do SARS-CoV-2 no encéfalo ou no líquido, mas muitos desses não houveram essa comprovação. Então, o que nos deixa uma interrogação, se há realmente esse neurotropismo ou não, se acha que sim, mas não tanto quanto se imaginava inicialmente. E a via indireta, né? A via indireta, sim, a via indireta é a principal complicação neurológica da Covid, que são vias dependentes da cascata inflamatória de uma forma geral, né? Então, quando você é infectado pela Covid, se gera um processo inflamatório, um processo imunológico de defesa muito intenso, tá? E isso gera uma agressão muito grande, não só no pulmão, né, mas também em outros órgãos, de uma forma diversa, tá? E essa é a maior complicação. Se a gente for pegar, por exemplo, um estudo que saiu no Neurology agora, acho que início do ano, tá? Ele mostra que 51% das complicações dos pacientes internados são delírio, que é a encefalopatia tóxico-metabólica, né? Nada mais é do que o famoso delírio, tá? 51% a gente está falando. Cerca de 10 a 14% AVC, tá?
E aí, pelo estado provavelmente protrombótico, né, de qualquer processo inflamatório que exista, gera um estado protrombótico, a prova disso até a própria capilarite, né, que existe com dedímero elevado. Né? E, em terceiro lugar, viria as crises convulsivas. Né? Também por um estado inflamatório, então você tem mais citocinas, mais interleucinas, mais TNFs, mais fatores de necrose pulmonar, né, circulantes, e isso reduz o limiar convulsivo, favorecendo a convulsão. E interessante a gente pensar isso, né? 51% é o delírio, né? E isso acaba sendo menosprezado no nosso meio. A gente vai falar um pouquinho disso mais na frente, mas é uma coisa a ser considerada. Lembrei de uma outra coisa agora interessante, que foi um estudo que saiu no Brain, né? Saiu no Brain um registro epidemiológico, tá? De Guillain-Barré. Então, Guillain-Barré está associado geralmente a estados pós-infecciosos, né? Autoimunes pós-infecciosos. Foi mostrado que houve um odds ratio de 0,8 em pacientes nesse período que a gente está vivendo. Não em pacientes com Covid, mas nesse período de registro, de 0,8. Ou seja, esse período de epidemia, tivemos menos Guillain-Barré do que nos períodos anteriores. A dedução para isso é de que as medidas de isolamento social ou de restrição social, provavelmente elas estão servindo também para reduzir a transmissão do Campylobacter jejuni e outros vírus, que são os vírus vamos dizer, que mais desencadeiam a síndrome de Guillain-Barré. Tá. Isso é muito interessante, né? Você falou algumas coisas aí, eu não sei se o Fábio quer comentar alguma coisa. Fica à vontade aí, Fábio, para interromper. Mas eu tinha três comentários assim que eu achei fantástico. Primeiro, eu acho que eu imagino que todos estavam com o pensamento de que a gente ia ter aumento de Guillain-Barré. Até vi casos relacionados supostamente à vacina, mas isso é tão anedótico, tão raro, que eu acho que ainda não é nada significativo, muito menos ao Covid. Parece que ao Covid não há nem relato. Então, isso é muito interessante a gente saber que está diminuindo o caso de Guillain-Barré, porque isso eu acho que é uma coisa que fala a favor da gente continuar com as medidas de distanciamento social, com a vacina e tentar sair dessa crise o mais rápido possível. Outra coisa que ele falou que é muito interessante, que eu vou deixar para daqui a pouco, que é o delírio, que eu queria comentar isso também, ver uma opinião sua maior, mas eu queria fazer uma parte sobre o AVC. Pelo que eu entendi, o AVC ali é um segundo ou terceiro principal causa, 12%, né? A gente Sim. sabe, eu como cardiologista tenho visto e ouvido muitas complicações tromboembólicas, né? Essa trombofilia que a doença causa, por essa tempestade citocínica e por outras razões que a gente ainda não entendeu bem. E em 2020, a gente sabe, esses dados são um pouco divergentes, mas a gente sabe que houve um aumento expressivo da morte por doença cardiovascular. Alguns dados trazem aumento de até 150%. E dentro dessas mortes por causa cardiovascular, doença cardiovascular, entra o AVC e entra o infarto, que são as duas principais causas de morte no mundo, né? Uhum. Então eu fico na dúvida, será que essas mortes foram aumentaram assim tão expressivamente porque esses pacientes ficaram sem atendimento durante boa parte do lockdown do ano passado, né? Aquele lockdown muito intenso e em que as pessoas ficaram com medo de ir nos hospitais, os hospitais estavam até com dificuldade de atender, ou pelo próprio aumento da trombofilia, e aí causando duas doenças que têm tudo a ver com trombofilia, infarto e AVC. Então, acho que, eu não sei se você tem essa resposta, eu sei que eu não tenho, eu acho que a gente pode pensar que as duas coisas têm a ver com esse aumento de mortes, mas talvez no futuro a gente vai conseguir entender melhor qual o impacto de cada um desses cenários nesse aumento expressivo, né, de mortes, que além de tudo da gente estar lidando com as mortes pelo Covid, a gente que é cardiologista, neurologista principalmente, a gente teve que enfrentar esse aumento de mortes por doenças cardiovasculares que foi muito expressivo nesse período. Mas voltando ao delírio, Fábio, você quer comentar alguma coisa aí do AVC? Não, acho que essa epidemiologia que você trouxe, Jorge, é muito importante, porque, inclusive, na Europa, também no Jornal Europeu de Cardiologia, tem um editorial muito interessante que foi durante o período maior, onde as pessoas fugiam dos hospitais com medo de adquirir Covid no hospital. A pergunta é, sumiram os casos de infarto? Né? Então, assim, houve menos infarto dando entrada na emergência do que no mesmo período do ano passado.
na verdade, não é que eles sumiram, eles passaram a acontecer em casa. E a gente pegar as complicações tardias. O mesmo aconteceu com o AVC. Então, isso aconteceu dos pacientes que já iriam acontecer com ou sem pandemia, e possivelmente um número expressivo também aconteceu de complicações pela Covid. Na live passada a gente viu que cerca de 10 a 30%, a depender da gravidade do Covid, tem acometimento cardiovascular. E quando tem acometimento cardiovascular nos pacientes graves, esse acometimento é responsável até por 40% dos óbitos. Então, é um número expressivo. A gente não pode menosprezar isso, não. De jeito nenhum. Mas, assim, por razões óbvias, o delírio é mais comum. Sim. Porque é uma situação que é delírio, pelo menos nos pacientes internados, né, Renato? Sim. A gente comentou, talvez, uma das principais, que é a perda de olfato nos pacientes externos, mas, assim, considerando pacientes internados em maior gravidade, o delírio é o mais comum. E aí eu queria, já que você falou do delírio como uma coisa importante, eu acho que é mesmo, como é que a gente faria para prevenir e para tratar o delírio? Jorge, assim, excelente pergunta, e eu vou acabar entrando talvez em algo meio espinhoso aí. Tá? Então, a primeira coisa o delírio. Tudo do Covid é espinhoso, amigo. Tudo é espinhoso, inclusive o Covid, né? Até a própria estrutura do Covid, exatamente. Inclusive, a própria estrutura, Fábio. Então, assim, quando a gente vai falar do delírio, então a gente tem uma população que é mais propensa ao delírio, que é o idoso, tá? E a gente tem que trabalhar isso já desde antes da internação, no próprio consultório. Então, muitas vezes a gente pega paciente vindo com medicações ainda sem indicações. Às vezes o paciente está no terceiro dia, quarto dia, tá saturando bem, às vezes só com febre, e o paciente já está recebendo corticoide, está recebendo antihistamínico. Às vezes é um paciente que vem usando benzodiazepínico. Então, todas essas medicações, elas são pró-delírio, né? Então, eles reduzem o limiar de delírio, tá? Então, a primeira coisa, a gente tentar limpar isso. Às vezes chega o paciente de consultório usando quinolona, né? Usando levofloxacina, usando azitromicina, que ainda não tem nenhuma indicação para isso. Então, a primeira coisa é a gente tentar limpar isso. E quando esses pacientes internam, então a gente muitas vezes faz a triagem, assim, todo idoso frágil, que a gente chama, ele tem o direito de ter acompanhante aqui, né, com a gente. Então, a gente seguiu a linha inicialmente o primeiro mês mesmo, de não permitir acompanhante para nada, tá? E a gente viu que a taxa de transtorno de humor de pacientes que têm pânico, síndrome de pânico, ficar sozinho no quarto é muito alta. Pacientes com delírio idoso também é muito alto. Então, a gente começou a permitir, aos poucos, né, e fazendo um levantamento, permitir com muito medo de que pudesse se contaminar. Então, a gente oferecia máscara em 95, explicava como ele deveria se comportar no quarto. A gente não fornecia alimentação para o acompanhante dentro do quarto. O acompanhante ele tem que sair para a própria casa almoçar e depois retornar. E a gente foi monitorando esses acompanhantes. E a gente viu que esses acompanhantes não adoeceram, né? Então, a gente começou a dar preferência também para acompanhantes que já tiveram Covid, tá? E alguns que não tiveram acompanhantes que já tinham tido Covid, e mesmo assim a gente permitiu, se o acompanhante quiser, a gente permitiu. Então, todos os idosos ganharam acompanhantes, tá? E alguns pacientes com transtorno do humor, que queria presença familiar, queria visita familiar, a gente também tentava flexibilizar isso, tá? Então, isso é uma medida que a gente sabe que é uma medida mais do que comprovada para prevenção e tratamento do delírio, né? Que é você... Tanto que antigamente, medicina, né, Fábio? Você também sabe disso. Então, se usava o termo isolamento, né? Isolamento respiratório, isolamento de contato. Isso caiu por terra, já é precaução. E agora a gente está voltando de novo a isolar esses pacientes. Então, a gente está voltando de novo a querer usar o termo isolamento respiratório. Não, é precaução de contato, precaução respiratória. Que é o que a gente tem que usar e reduzir isso. Então, além disso, a gente limpa a prescrição, então é evitar o uso de antibióticos desnecessariamente, antihistamínicos, corticoide realmente quando necessário, tá? E fazer essa medida, que a gente reduziu bastante, a gente no início, a olhos vistos, a gente via que tivemos muito transtorno de humor e pacientes com delírio, e a gente conseguiu sanar, basicamente, os delírios, permitindo. Então, imagine você, um idoso frágil, tem que ficar acamado 24 horas por dia, você não está em nenhum familiar, o cara começa a ter delírio, achar que está numa prisão, achando que... E você não tem um familiar ali para acalmar, para sinalizar ele que não, que ele está no ambiente hospitalar, que ele está... Então, esse delírio ele se perpetua. Ele vai se perpetuando, ele vai entrando numa cascata gigante de retroalimentação. E quando você vai tratar esse paciente, precisar usar máscara reservatória, precisar usar VNI nesse paciente, fazer Pronaway com ele,
seja com VNI, ou seja com catéter, ou seja com máscara exalta, esse paciente não vai contribuir. Esse paciente vai agravar mais. E isso não sei o que estou falando, né? Isso, quando a gente vai pegar dados da literatura de mortalidade em UTI, o aumento de mortalidade em UTI em pacientes com delírio ele chega a perto de 50%. Né? E quando a gente pega dados do Covid, saiu também um estudo mostrando isso, que é um estudo nova-iorquino, tá? Que foi publicado na Neurology, foi publicado em dezembro do ano passado, que pegou mais de 4.000 pacientes, tá? E foi observado que delírio foi um odds ratio de 1,48, 1,49, não lembro assim exato, relacionado com morte. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que combater. A gente aqui consegue, tá eu e meu irmão na frente do Covid, então a gente passa a visita, a gente tem que deixar tudo bem orientado, bem amarrado. E a gente viu que esses familiares não adoeceram. Depois que a gente começou a flexibilizar mais, a gente acompanhou de perto os familiares e a gente pedia para que, se adoecer, nos avise, para a gente mudar a nossa estratégia. A gente viu que isso não aconteceu. Né? E pelo sinal, não, foi positivo. Né? Aproveitando, Renato, esse gancho que você falou, assim, o hospitalismo por si só já é uma doença, é mais frequente no idoso, ele isolado, longe da família. Imagine nas condições do Covid, imagine dentro do UTI, onde para ele todo mundo é desconhecido, todo mundo tem o mesmo rosto, porque está todo mundo usando uma máscara e vestido de astronauta. É o kit completo para alguém entrar em delírio, independente da idade, imagine no idoso. Então, essas informações que você deu e essa flexibilidade para os pacientes idosos, para crianças e para portadores de necessidades especiais, é importantíssimo, né? Claro, às vezes é difícil flexibilizar para todo e qualquer paciente, um paciente jovem, porque você acaba colocando em risco, por mais que você tenha as coisas mais sob controle, às vezes é um risco. O familiar retorna para casa, tem um idoso em casa. Então, isso às vezes, para um paciente mais jovem, que não tenha grandes necessidades, talvez você possa não permitir a presença ou ser de acordo com cada caso. Mas para o idoso e o portador de necessidade especial, não tem como. É obrigatório. Sim, você pega, por exemplo, vamos pegar o idoso frágil, que você só vai poder tirar do leite se tiver alguém vigiando para ele sentar, né? Sentar em poltrona, que é importante. Né? Ou o paciente ele urina ou defeca, né? Aí a gente já coloca a fralda porque já é mais cômodo. Né? Não, o paciente leva esse paciente para o banheiro, ele vai defecar, urinar no banheiro, ele vai sentar na poltrona. Então, todo esse cuidado que é necessário a gente tratar. Então, existe uma máxima em medicina, né? Não trate a doença, né? Trate o paciente, né? Que é isso, ele é um paciente com Covid, né? Então, a gente não pode tratar só a Covid, a gente tem que tratar o paciente. Né? Perfeitamente. Eu acho que esse assunto cabe uma live só sobre isso, viu? É profundíssimo. Eu enxergo que evitar um delírio, você evita que o paciente deixe de fazer, por exemplo, de forma adequada a VNI, ou então ele perca a própria sensação sobre a sua piora, e pode atrasar esse diagnóstico dessa piora, né? Ele pode ter dificuldades para fazer o prona, que é hoje uma manobra essencial para evitar a intubação em quadros mais complicados de hipoxemia. Então, você tira esse cara da colaboração dele com a própria cura da pessoa, né? Isso é interessante. Então, o atendimento humanizado, como o Renato comentou e Fábio, eu acho que eu entendo que é a solução. Infelizmente, a gente sabe que isso não pode ser aplicado em todo lugar e não é aplicado em todo lugar. Mas esse exemplo eu acho que deve reverberar para que todos tentem, pelo menos, né? E nem que, ao menos nesse grupo especial, como o Fábio citou. É lógico que em hospitais muito grandes, hospitais públicos, nós vamos ter dificuldade de manejar esse tipo de situação, mas tentar deveria ser a obrigação de todos, né? Porque esse exemplo, ele traz resultados, como a gente sabe, e vamos tentar mostrar esses resultados desse tipo de atendimento em outras lives, em outros momentos, mas realmente é muito interessante, Renato, essa sua abordagem humana, a abordagem de vocês humana, de fazer com que o paciente se sinta mais forte. Eu acho que um paciente que está acompanhado do seu familiar, ele adere melhor ao tratamento e ele se sente mais forte, ele se sente mais capaz de vencer essa doença que a gente sabe que é terrível.
é uma doença que faz com que a pessoa que até então nunca experimentou isso, ou provavelmente se experimentou foi fugaz, um processo de hipoxemia durante dias. Isso certamente interfere no estado emocional desse paciente, cronicamente, né? Então, entrar num estado ainda de delírio nesse processo, de fato, prejudica muito o tratamento do paciente. Bom, vamos seguir. É interessantíssimo esse assunto. Acho que, para mim, talvez seja a grande mensagem que vai ficar para mim hoje aqui, viu? O paciente não pode ser um presidiário, ele tem que ser um paciente, né? Ele tem que ser uma pessoa mesmo. Vamos ver as perguntas da audiência, porque eu acho que a gente encerrou aquelas perguntas principais, né? A gente comentou aqui sobre o fato do delírio ter essa relação com o pior desfecho, né? Acho que a gente já deu essa comentada boa. Vamos ver a pergunta aqui da audiência. Ó, eu vou voltar desde o olfato, que eu sei que ficou lá em cima o olfato, tá? Algum fator de risco para perda de olfato? Luiz Eduardo perguntou. Fator de risco prévio para quem está com Covid? Algum fator de risco prévio, né? Então, os pacientes que já tenham doenças relacionadas, seja rinite alérgica, algum outro processo, né, inflamatório crônico ou recorrente da narina, esse paciente ele já tem uma maior agressão prévia. Então, esse paciente ele tem um risco maior em algum insulto agudo, como a Covid-19, desenvolver essa perda de olfato, né? Tá ok. Renato, se aproveitar, já que a gente está falando da anosmia, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem ideia mais ou menos de qual o período que ela costuma acontecer? Por exemplo, vou utilizar o meu exemplo, tá certo? Eu estive completamente assintomático, sempre. Durante um almoço, a primeira garfada eu senti o sabor, na segunda garfada sumiu. Absolutamente súbito. Sem aviso prévio, sem hipogeusia ou hiposmia, nada. Simplesmente foi súbito. Fui colher o PCR, no mesmo dia deu positivo. Mas a minha pergunta é possível e é provável que essa minha manifestação ela não seja tão precoce, né? Eu imagino que eu já devia estar sendo portador do Covid há pelo menos mais de 4, 5 dias. Ou você acha que isso é comum acontecer nos primeiros dias já de doença? Como é que está sendo essa apresentação? O estudo inicial ele mostra que, principalmente em pacientes oligossintomáticos, né, ou pacientes sintomáticos, mas com menor gravidade, isso tende a ser bem mais para o início, né, da doença, né? Mas isso realmente é meio que arbitrário. Variável. Tem relatos, né, mostrando na fase inicial, que eu acho que é a mais comum mesmo, né? E relatos mais para a fase do meio para o fim da doença, mas geralmente na fase mais inicial da doença mesmo. Renato, essa pergunta aqui ela é muito complexa. Eu vou fazer porque ela puxa um gancho para outras lives que a gente vai fazer, tá? Pode dar uma resposta bem sucinta, porque não está ligada diretamente à nossa live de hoje, que é o efeito do tocilizumab nos pacientes com Covid-19. Eu sei que você e Ricardo trabalham aí no São Roque e fazem uso dessa medicação, que hoje está entrando, vamos dizer assim, na lista de medicações para tratamento de paciente mais grave. Faça um comentário rápido sobre ela, por favor. Rapaz, então, assim, se viu que na Covid-19 a gente tem um processo inflamatório muito intenso, né? Só pergunta de Roberta Cerqueira, desculpe, só para dar aqui. Tá. E esse processo de citocina, né, que se chamava antes de uma tempestade citocinérgica, né? Então, você tem muito efeito, provavelmente, da interleucina 6, tá? E a teoria de vocês usar o tocilizumab justamente é de abrandar esse processo e esfriar esse processo, né? Então, a gente, aqui, principalmente por Ricardo, né? Então, a gente usou muito tocilizumab, tem um N considerável, acho que Ricardo depois pode falar mais sobre isso até, foi um defensor grande no início da gente usar em alguns subgrupos de pacientes, né? Não de uso indiscriminado, mas em alguns subgrupos, pacientes que vão agravando e se tornam cada vez mais graves, mesmo com Decadron, mesmo com medidas que a gente use de tentar retardar o processo inflamatório, então a gente acaba usando tocilizumab. Agora, recente, saiu um estudo, né, o REMAP-CAP, né, que ele mostra
a redução de uma morte a cada 25 pacientes, né, tratados com tocilizumab, né? Então, a gente está falando de 4 mortes em 100, né? E esse REMAP-CAP é um estudo muito grande, tá? É um estudo com N grande de pacientes, não lembro agora exato o N de pacientes, mas e ele já levou em conta o uso do Decadron. Então, na verdade, o tocilizumab como efeito de redução de morte, tá? Em pacientes que já vinham em uso de Decadron, tá? Então, tem um desfecho positivo, tudo indica que sim, que tem um desfecho positivo. Existem, inicialmente foi com relatos de casos, série de casos, e agora saíram alguns estudos randomizados, como o REMAP-CAP, e um outro braço agora do Recovery, que eles publicaram só o pré-release, mas ainda não saiu o estudo. Tá bom. Ó, tem uma pergunta aqui que é sobre as sequelas pós-Covid, o que vocês têm visto com mais evidência? Jerusa Fono, Souza Fono. Existem... então, a gente vai dividir aí o delírio, às vezes, tardio, que persiste por muito tempo até após a alta, tá? Isso é relativamente frequente, a gente vê. Então, principalmente, a gente pega muito paciente, né? Não só internado aqui, mas internado fora também, né? Então, o consultório. Então, acaba que muita gente de alta e outras instituições passam por a gente também, então a gente vê muito isso. Um outro grupo de complicações menores, né? Então, a gente vê muito pacientes com perda de olfato e paladar, e às vezes a perda de olfato por um tempo mais prolongado, tá? A minoria não recupera, mas a estúpida maioria recupera esse olfato paladar. E um outro grupo de doenças são aqueles pacientes que ficaram mais críticos, né? Então, aqueles pacientes mais críticos que às vezes têm uma doença, né, que a gente chama de neuromiopatia doente crítico, né? Então, são pacientes, às vezes, que, por ter usado corticoide muito tempo, ficou acamado muito tempo, ventilação mecânica, às vezes são pacientes que você precisa ventilar como SARA, então você precisa, às vezes, curarizar o paciente. Então, esses pacientes, às vezes, saem com a perda de massa muscular muito grande, né? Então, essa é uma outra complicação também que a gente acaba vendo, é um pouco menos frequente, mas principalmente com o uso do corticoide também, que é necessário, né? Então, a gente vê também necessária essa reabilitação. Maravilha. Tem uma pergunta aqui de Natália Fernandes. Você tem alguma experiência para melhora de olfato com ácido alfa-lipoico ou citrato de sódio? Você já ouviu essa? Tem no guideline que é ENT e o QI, né? Que é esse guideline para tratamento, eles citam alguns tratamentos à base do ácido lipoico mesmo, mas cita tudo sem evidência, então acabo não usando. Nenhuma comprovação de evidência. Bom, a respeito dos pacientes, uma pergunta só a respeito disso do tratamento. Esses pacientes que não recuperam o olfato após 12 semanas, alguma indicação de investigação adicional? Sim, a gente falou lá atrás até que esses pacientes que não recuperam após 3 meses, então a gente divide em 2 grupos, né? Então, grupos que têm a doença nasal, né, ou que tem rinite alérgica, ou que tem ainda congestão nasal, ou rinorreia, obstrução nasal, tá? Que é esse paciente, a gente encaminha para o otorrino e faz endoscopia nasal. E se não acha nada, a gente parte para a ressonância, tá? Se o paciente ele não tem nenhuma sintomatologia, tá, sobre congestão nasal, então a gente parte direto para a ressonância nesse grupo de pacientes. Mas é sempre bom a gente encaminhar para o otorrino, né? É um exame de baixo risco, eu acabo sempre encaminhando para o otorrino e acabo pedindo ressonância. A ressonância para a gente afastar aquelas lesões, né, que eu falei, né, de base do frontal, né? Maravilha. Eu vou ler essas 2 últimas perguntas, a gente vai avançar aqui. Érica Pedreira, boa noite. Estou com 2 pacientes que fizeram AVC após o Covid, em reabilitação na fisioterapia. Você tem tido essa experiência, Renato? Sim, a gente tem, assim, a gente tem que separar algumas coisas, né? Então, um que é mesmo do Covid e outro que é do paciente com fator de risco. Fatores de risco. Hã? Fatores de risco. Isso, que já tem um fator de risco, né? Então, a gente tem visto pacientes com AVC imediatamente pré-Covid, imediatamente pós-Covid, né? Ou durante o Covid, né? Algumas que a gente atribua ao estado pró-trombótico da doença, né? Pela cascata inflamatória, estado pró-trombótico mesmo em si, ou pacientes que têm, às vezes, uma placa ou já tem doença carotídea, e essa doença carotídea,
ela fica ela torna-se mais instável, né? No estado inflamatório agudo, né? Então, isso é relativamente comum, não só... É relativamente comum, não, mas é altamente compreensível ocorrer, seja pós-Covid ou pós outras doenças, mas sim, a gente tem visto. Essa última pergunta, eu vou manejar ela aqui de um modo para... Eu sei que hoje estourou uma polêmica sobre a ivermectina essa semana em relação a alguns estudos, uma meta-análise, saiu uma publicação original hoje, um estudo randomizado negativo para benefício da ivermectina, saiu uma meta-análise nessa semana sobre o benefício, houve também alguns comentários na mídia de alguns especialistas sobre o uso da ivermectina. Eu vou tentar fazer um balanço rápido aqui para a gente não polemizar. Eu acho que é melhor cada um discutir com o seu médico. Não há hoje uma recomendação oficial para o uso e também não há uma recomendação que proíba o uso. Eu acho que, nesse momento, cada médico tem que utilizar seu bom senso, sua experiência e, obviamente, se embasar no melhor possível na ciência publicada até o momento. A gente sabe que a gente está vivendo um momento de aprendizado muito grande com o Covid. As coisas estão acontecendo à medida que nós estamos trabalhando. Então, questione isso ao seu médico, porque ele é a melhor pessoa para te dar essa orientação em relação à ivermectina ou qualquer outra terapia que se considere para o Covid, tá bom? Pessoal, eu vou encerrar, já temos aqui um tempo avançado de uns 50 minutos, foi muito bom, passou rápido, o público está aqui até agora, graças a Deus, o pessoal acho que gostou. Eu queria fazer só 3 observações rápidas. Como clínico, não neurologista, eu queria dizer que fiquei sabendo hoje que a perda de olfato junto com a perda de paladar sugere muito Covid, legal. A chance de recuperação é grande e tem o que fazer nesse período. A gente pode fazer reabilitação, eventualmente algumas terapias. Fale com o seu médico sobre isso. Eu achei interessante saber que doenças neurológicas não vão atrapalhar a vacinação. Todo mundo tem que vacinar, independente de ter ou não doença neurológica, tá certo? Então, isso não vai ser um impedimento para vocês que são pacientes ou médicos que têm pacientes com doença neurológica. E, por fim, as complicações neurológicas fora a perda de olfato, uma delas muito comum é o delírio. Vamos ficar atento a isso, vamos tentar humanizar o máximo possível o tratamento, porque isso gera resultado em prognóstico, em saída do paciente do quadro mais grave do Covid, e assim como se ficar atento a todas as outras complicações, obviamente. Eu vou parabenizar Ricardo e Renato, porque eles têm feito esse trabalho muito árduo, isso não é fácil, requer um custo de tempo, uma perda de tempo para que eles consigam criar essa possibilidade de que alguns pacientes mais específicos tenham um acompanhamento e eles, por conta disso, apesar de ter um grande número de atendimentos, não tiveram nenhum óbito ainda por Covid, o que para mim é uma coisa de muito orgulho conhecer esse trabalho deles. E eles têm uma taxa de intubação também baixa, o que é muito bom. Então, mesmo tratando pacientes muito graves. Parabéns. Eu deixo vocês para darem suas últimas mensagens e obrigado ao público aí, que foi maravilhoso hoje. Renato, você encerra, mas eu só queria dar uma palavrinha. As palavras finais serão suas, já que você é o dono da live. Mas a respeito, falando ainda do delírio e da presença do acompanhante, quando possível, naquelas condições que a gente citou. Um amigo meu, médico, também jovem, não vou chamá-lo de idoso, ele ficaria muito chateado, mas ele precisou usar corticoide, usar oxigênio em alto fluxo, não teve acompanhante durante o seu internamento, até porque ele era mais jovem, não é tão idoso, mas uma descrição muito feliz do que ele fez do seu quadro quando ele precisava ir ao banheiro ou tomar banho, que ele se sentia limitado e precisava fazer tudo na cama. Eu tinha um fôlego de mosquito cansado e precisava de uma muleta e não tinha ninguém para me ajudar. É essa a definição e é assim que um paciente se sente. Imagine que ele é um jovem, ele tem 50 anos, não tem mais de 65, é uma pessoa rígida e assim ele se descreveu. Imagine um idoso longe da família e vendo um monte de astronauta entrando e saindo do seu quarto. Né? Tá contigo a bola, Renato. Incrível. Não, acho que é isso. Acho que prazer demais aí na live aí com amigos. Acho que é uma coisa importante. E acho que resumi isso aí. Jorge resumiu muito bem. A capacidade de síntese muito boa aí. Acho que as mensagens da live. E o
peço é isso, né? O tratamento mais humanizado, então, com o Covid, né? Acho que não voltar ao conceito médico, né? De não isolamento, né? De sim de precaução. Precaução de contato e precaução aérea, né? E não isolamento de contato e isolamento aéreo. Acho que isso é demonstrado, né? Reduzir mortalidade através da redução do delírio. Então, a gente vê aí um odds ratio de 1,48, 1,49, eu não lembro, mas é acima de 1,4, tá? Ou seja, Quase redução 50%, né? quase 50% de acréscimo, né, de morte, de aumento de chance em pacientes relacionados com que fazem delírio e Covid, né? Eu acho que isso, acho que é humanizar o tratamento, precaução de contato, precaução aérea, e vamos tratar sem medo, que acho que o sucesso vem, né? Acho que a gente aprendendo aí com a doença ela é dinâmica mesmo, o conhecimento ele é dinâmico, ele vem surgindo aí conhecimentos novos, e acho que isso. Acho que agradecer pelo convite e abertos a novos convites aí. Maravilha. Pessoal, a nossa live então chega ao fim. Quem tiver mais pergunta, manda aí via direct, que a gente vai continuar respondendo todas possíveis, todas que vierem. Muito obrigado ao tempo de vocês. Foi uma live muito cheia, muito legal. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado, Renato. Obrigado pela presença e pelo conteúdo de vocês aí. Um abração e boa noite para todos, tá? Valeu, Jorge. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Fábio. Um Tchau. abraço aí.